Existe uma pergunta que incomoda mais do que parece. Pessoas extremamente inteligentes podem acreditar em Deus? Para muita gente, a resposta deveria ser não. Mas e se o homem com o maior QI já registrado na história, de 276 pontos, não apenas acreditasse, mas declarasse publicamente que Jesus Cristo é Deus? Foi exatamente isso que aconteceu. E essa história está dividindo opiniões em todo o mundo. E no dia 19 de junho de 2025, o jornal Extra publicou: Homem que diz ter QI mais alto do mundo revela fé cristã. A manchete, ao usar aspas em QI mais alto do mundo, e o termo diz ter, já sugere um ceticismo embutido. A crítica não é só sobre o QI, é sobre o incômodo de alguém tão brilhante afirmar que acredita na Bíblia como a palavra eterna e definitiva de Deus. Assim como outras fontes também tentam descredibilizar o assunto, é certo que existe um debate técnico sobre a mensuração de QI acima de 160. Mas quando esse debate envolve um cristão declarado, o tom de conversa muda completamente. Vale lembrar que isso não é novo. Alguns dos maiores gênios da história, como Isaac Newton, Blaise Pascal, James Kepler, também eram cristãos convictos. Também acreditavam na fé e na razão, não como opostos, mas como complementares. Então quem é esse homem que está quebrando estereótipos e por que a sua declaração de fé viralizou para mais de 14 milhões de pessoas em questão de dias? Você está prestes a conhecer Dr. Yong-Hun Kim e a história que ele está escrevendo une ciência, lógica e fé. Vamos começar do início. O gênio que chocou o mundo. O nome dele é Dr. Yong-Hun Kim e a sua trajetória desafia rótulos. Sul-coreano, nascido em meados dos anos de 1980, Kim foi reconhecido em 2024 por algumas das instituições mais seletivas e técnicas do mundo, com a pessoa com o QI mais alto já registrado na história moderna, de 276 pontos. Esse número por si só já assusta. A maioria das pessoas tem um QI entre 85 e 115. Albert Einstein, um dos maiores físicos da história, é estimado entre 160 e 190. Já Kim superou todos os parâmetros conhecidos. Mas o que torna essa história única não é apenas o número, e sim o que veio depois. A união pública e corajosa entre fé cristã e raciocínio lógico. Antes de falarmos da polêmica que isso gerou, vamos aos fatos. Yong-Hun Kim não é um nome desconhecido no meio acadêmico técnico. Ele foi oficialmente reconhecido por Giga Society, organização de altíssimo QI, Guinness World Record por meio do World Mind Sports Council, World Memory Championships, Yale Clinical e entre várias outras instituições que é citada quando você procura pelo nome dele. Essas instituições não são místicas nem religiosas, são científicas, formais, altamente exigentes. E todas elas validam ou validaram por meio de diferentes métodos a altíssima capacidade cognitiva de Kim. Além disso, ele é fundador da NeuroStory, startup de saúde cerebral apoiada pelo governo sul-coreano, professor honorário de pensamento criativo e estratégico, vice-presidente do Conselho Mundial de Esportes Mentais, idealizador da United Sigma Intelligence Association, que reúne nomes como Noam Chomsky. Com esse currículo, ele poderia simplesmente manter uma imagem neutra, silenciosa e intelectual, mas decidiu fazer diferente. E foi exatamente aí que a controvérsia começou. A declaração que explodiu. No dia 17 de junho de 2025, o Dr. Yong-Hun Kim acessou seu perfil oficial da plataforma X, o antigo Twitter, e publicou a seguinte frase: como detentor do recorde de QI mais alto do mundo, acredito que Cristo é Deus, o caminho, a verdade e a vida. Simples, direta e poderosa. A declaração não vinha de um pastor, nem de um filósofo ou teólogo. Vinha de um cientista com QI de 276, reconhecido pelas instituições mais seletivas do mundo. E em poucas horas, o post explodiu mais de 14 milhões de visualizações, mais de 250 mil curtidas, milhares de comentários divididos entre apoio e descrença. Mas Kim não parou por aí. Em uma sequência de postagens e declarações em vídeo, ele foi ainda mais direto. Cristo é minha lógica. A Bíblia é a palavra perfeita, eterna e definitiva de Deus. Jesus não é apenas uma figura espiritual, ele é a encarnação da verdade e da razão. Essas afirmações ganharam o mundo. A Catholic News noticiou a frase com destaque. Canais cristãos e seculares repercutiram. Vídeos curtos com suas falas viralizaram no YouTube e no TikTok, mas junto com a repercussão positiva vieram os questionamentos. Alguns usuários nas redes sociais e veículos de mídia começaram a relativizar seu título, o homem mais inteligente do mundo. Outros sugeriram que nenhum gênio de verdade declararia esse tipo de fé.
Isso levantou uma questão delicada. Será que o incômodo não é com o conteúdo da frase, mas com o fato de ela vir de alguém tão respeitado intelectualmente? Essa é uma pergunta que vale guardar. Fé, ciência e a teoria da simulação. Depois da explosão do seu post sobre Jesus, Dr. Yong Hoon Kim não recuou. Na verdade, ele foi além. Em vídeos publicados no YouTube, ele começou a explicar como sua fé em Deus não é apenas emocional, mas também lógica e científica. Para Kim, o cristianismo não contradiz a ciência moderna. Pelo contrário, é apoiado por ela. Ele afirma: a consciência humana é informação quântica. Segundo ele, essa informação não desaparece quando morremos. Ela seria como dados na nuvem, saem do corpo, mas continuam existindo em outro nível. Essa visão dialoga com conceitos da física quântica, onde partículas podem existir em múltiplos estados e locais simultaneamente. Kim defende que a consciência não é produzida exclusivamente pelo cérebro, mas existe independentemente dele. Isso sugere que a mente humana está ligada a uma dimensão mais elevada, uma evidência direta da existência de Deus. Mas talvez sua declaração mais impactante tenha sido esta: acredito 100% que vivemos em uma simulação criada por um ser superior. Para Kim, a mesma lógica que leva cientistas a desenvolverem realidades virtuais avançadas também aponta para a possibilidade de nossa realidade ser uma simulação, com leis naturais, propósito e um criador. Se aceitamos que um sistema avançado pode criar realidades simuladas, é perfeitamente lógico considerar que nós fomos criados por uma inteligência superior. Para ele, essa inteligência tem nome: Deus. E é assim que o homem com o maior QI do mundo conecta ciência de ponta, metafísica e fé cristã. Polêmica, céticos e o peso da fé. A resposta à declaração de Yong Hoon Kim não demorou a aparecer e, como era de se esperar, veio em duas direções opostas. De um lado, admiradores cristãos, estudiosos, influenciadores celebraram o fato de alguém intelectual declarar sem hesitação: Cristo é minha lógica. Do outro, parte da imprensa e da comunidade científica passou a questionar a credibilidade do seu título. A matéria publicada pelo Extra é um exemplo claro. Homem que diz ter QI mais alto do mundo revela a fé cristã. A frase já coloca o título entre aspas e usa o termo diz ter, como se o reconhecimento dele fosse uma autoproclamação, quando na verdade foi validado por entidades. Essas instituições já validaram milhares de testes e perfis de alto desempenho intelectual, e a maioria não questionou a autenticidade de Kim até ele declarar fé cristã. Críticos como o designer Cícero Moraes, membro da Mensa Brasil, disseram que a forma como o QI foi certificado levanta dúvidas, mas até o momento nenhuma dessas críticas apontou um erro técnico real nas medições, apenas questionaram os métodos e o contexto. Isso levanta uma reflexão inevitável. Será que o incômodo real é com a fé? Será que o mundo tolera um gênio até o momento em que ele declara acreditar em Cristo? Yong Hoon Kim não respondeu com ataques, ele apenas continuou afirmando que Cristo é a minha lógica. A fé não é irracional, ela é parte da razão mais profunda. E esse talvez seja o ponto mais perturbador para quem prefere manter a fé e ciência em lados opostos. O que podemos concluir então? Yong Hoon Kim poderia ter ficado em silêncio com um QI de 276, prêmios, cargos e honorários e reconhecimento global. Ele já tinha o respeito do mundo intelectual, mas escolheu fazer diferente. Preferiu correr o risco de ser criticado, para afirmar em voz alta que crê em Jesus Cristo. E não como um símbolo cultural, não como figura histórica, mas como Deus, vivo, lógico, eterno e presente. Esse gesto incomodou, desafiou e dividiu opiniões, mas também lançou a pergunta que ecoa muito além das redes sociais. Será que crer em Deus pode ser a escolha mais inteligente que alguém pode fazer? Ao unir ciência de ponta, teorias modernas da consciência e uma fé profunda na Bíblia, Kim rompeu uma barreira invisível que muitos ainda tentam manter, a de que a fé e a razão são inimigas. A história do Dr. Yong Hoon Kim não é apenas sobre QI, é sobre coragem, é sobre um gênio que diante do mundo apontou para o céu e disse: Cristo é minha lógica. Se esse vídeo te fez pensar, deixa teu comentário aqui embaixo. Você acredita que fé e inteligência podem caminhar juntas? Curta, compartilhe e se inscreva no canal, porque aqui a gente fala sobre mentes brilhantes, corações despertos. Te vejo no próximo vídeo.